nós evoluímos para a decisão 2, que é a decisão de confiar nesse caminho de transformação, nesse caminho de mudança, nesse caminho de crescimento emocional. Eu preciso acreditar e confiar que Deus se importa com a minha dor, com o meu sofrimento, e que Ele tem poder para me restaurar. Porque muitas vezes nós abrimos mão disso. Nós queremos resolver os nossos problemas por nossa própria conta. Mesmo sendo crentes, muitas vezes agimos como se Deus não estivesse ali, como se em algum momento Ele tivesse nos abandonado, como Ele tivéssemos sozinhos para resolver as nossas causas, as nossas lutas. E muitas vezes nós podemos ter chegado aqui no 30 Semanas, depois de ter passado por processos que nos levaram ao fundo do poço emocional. E é muitas vezes nesse lugar, no fundo do poço, no vale de ossos secos, é que nós percebemos a nossa limitação em resolver sozinho, em dar conta sozinho da vida. E aí, passamos a ter aquela oportunidade, parecida com uma história de Ezequiel, na visão de Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Quando Deus disse para Ezequiel, dentro dessa visão, então Deus me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ezequiel 37:11. Ezequiel é levado a um vale, um cenário de morte emocional, de morte física, de morte total. Ossos espalhados para todo lado, secos, sem qualquer sinal de vida. O vale dos ossos secos. O fundo do poço. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos. A ausência de vida, a ausência de esperança, a ausência de algum caminho para poder me guiar, me levar a um caminho de vitória, de transformação, de crescimento. Esse cenário era o que o povo de Israel enfrentava. Jerusalém havia sido tomada e destruída a sua muralha, derrubaram os templos, estava tudo desmoronado. E eles estavam presos como escravos na Babilônia. E de lá choravam e se lamentavam. E muitas vezes eles lembravam de como era bom o tempo que viviam lá em Jerusalém. E aí o profeta Ezequiel é levado para esse cenário, um cenário de vale de ossos secos. E ali ele tem esse retrato da morte, esse retrato do abandono. Mas muitas vezes nós também passamos por vales emocionais e espirituais, crises familiares, feridas na alma, perdas, frustrações com a vida, com o ministério, frustrações com relacionamentos, sensação de estar seco por dentro. E aí Deus pergunta: poderão viver estes ossos? Esta é a pergunta que Deus ainda faz para todos nós em tempos de crise. Será que há esperança? Pode haver restauração? Existe futuro depois da dor? A resposta de Ezequiel é uma expressão de fé confiante e rendida. No versículo 3, quando Deus pergunta a Ezequiel: pode esse vale de ossos secos, pode esses ossos sequíssimos, ou seja, totalmente desidratados, sem água, pode esse imenso vale de ossos secos voltar a ter vida? Pode a minha história, os meus sonhos, a minha família, os meus relacionamentos voltarem a ter vida? É a atualização dessa pergunta para nós hoje. E a resposta de Ezequiel é uma fé confiante e rendida. Talvez aquela que fosse suficiente para mudar a história. Ele diz assim: Senhor, Tu o sabes. Senhor Deus, Tu o sabes. Ele percebe que nele não há possibilidade alguma, mas em Deus, no Senhor, Tu o sabes. Ele consegue dar crédito a Deus de que Deus pode fazer. E ter esperança em meio ao caos da nossa vida e na nossa mudança, no nosso crescimento, é acreditar que Deus pode, ainda que eu e você não possamos.
E poder ter esse mínimo de fé é que abre a porta para as coisas acontecerem. Mas a nossa lição de hoje, a semana 8, ela vai falar